Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio FIA. A FIA faz diferença. Olá, muito bom dia. No ar o Abre Aspas, dos estúdios da SP Rio+, com transmissão ao vivo pelos Facebooks da SP Rio+, e também do jornal O Vale. Comigo nos estúdios, o jornalista Zé Guilherme. Bom dia, Zé. Bom dia. E o nosso comentarista, o cientista social, Leandro Beceneri. Bom dia, Leandro. Bom dia, Galton. E vamos aos destaques desta edição. Polícia Militar determina ação redobrada contra o PCC. Bolsonaro recebe alta e deixa o hospital em São Paulo. A crise no PSL. Logo após os comerciais, essas e muito mais notícias. E a Polícia Militar determina atenção redobrada contra o PCC. 22 presos do PCC, o primeiro comando da capital, foram transferidos ontem para presídios federais. Foi uma verdadeira operação de guerra, uma mega operação que contou com as polícias civil, militar e agente federais, entre eles militares do Exército e da Força Aérea. 15 dos 22 presos são considerados da alta cúpula do PCC e estavam no presídio de Presidente Venceslau. Outros 7 estavam no regime disciplinar diferenciado em Presidente Prudente. Inicialmente, os presos ficarão 360 dias sob custódia federal, mas o prazo pode ser estendido. A transferência deixou o Comando-Geral da Polícia Militar de São Paulo em alerta. Em comunicado oficial, o comandante-geral da PM, Coronel Marcelo Vieira Salles, determina a atenção redobrada para policiais de folga e em serviço. Isso porque, em 2006, logo após a transferência de Marcola, chefe da facção, e outros 700 membros do PCC, os criminosos promoveram uma onda de ataques contra policiais e unidades de segurança durante 5 dias. O saldo foi de 298 policiais mortos e 59 feridos. O governo de São Paulo declarou estar preparado para outra retaliação. Abre aspas. O Estado aqui não vai ser refém do crime. O crime será refém do Estado, declarou o governador João Dória. Você pode ler o comunicado da PM na íntegra no site da SP Rio. E depois de passar 16 dias internados para a retirada da bolsa de colostomia, o presidente da República, Jair Bolsonaro, recebeu alta e deixou o Hospital Albert Einstein nesta tarde. O presidente saiu, na tarde de ontem, o presidente saiu do hospital sob forte esquema de segurança e seguiu direto para o aeroporto de Congonhas, de onde viajou com a mulher Michele até Brasília. O presidente chegou à capital federal por volta das 14 horas e, de acordo com o porta-voz da presidência, Otávio Rego Barros, foi direto para o Palácio da Alvorada. Segundo o último boletim médico publicado, Jair Bolsonaro apresentou boa evolução clínica e está sem febre, sem dor abdominal e com quadro pulmonar em resolução. Agora, deve manter uma dieta leve e com suplemento nutricional. Segundo recomendação dos médicos, o presidente deve retomar seus compromissos aos poucos e priorizar o descanso. E a crise que se instalou aí no PSL. O presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem, em entrevista à TV Record, que o ministro da Secretaria-Geral, Gustavo Bebiano, terá de voltar às origens, se estiver envolvido em supostas irregularidades do PSL. Bolsonaro disse ainda ser mentira que tenha tratado do assunto com o ministro e acrescentou que mandou a Polícia Federal investigar as suspeitas. No último fim de semana, o jornal Folha de São Paulo informou que o PSL, partido do presidente, repassou
R$400 mil a uma candidata, a deputada federal em Pernambuco, que teve 274 votos 3 dias antes da eleição. Segundo o jornal, o dinheiro foi repassado enquanto Bebiano era presidente do partido. Abre aspas. Se estiver envolvido, logicamente e responsabilizado, lamentavelmente, o destino não pode ser outro a não ser voltar às suas origens. Em nenhum momento conversei com ele, afirmou o presidente Jair Bolsonaro. Mais cedo, ontem, Bolsonaro compartilhou mensagens publicadas pelo filho Carlos, segundo as quais Bebiano mentiu ao dizer ao jornal O Globo que havia conversado com Bolsonaro na terça. No centro do furacão, Bebiano disse a Andréa Sadi, do G1, que não pretende pedir demissão e que aguarda decisão do presidente. O comentário do jornalista Zé Guilherme. Eis a questão. Já avisaram aos 3 príncipes da República que o eleito para a presidência é o pai e que eles não são ministros naturais nem divinos? Pois não basta Eduardo Bolsonaro ter um canal direto com os homens de Trump, emitindo opiniões mais a torto do que direito. E agora quem coloca o governo numa enrascada é Carlos, o pitbull do presidente. Num dia como ontem, em que o destaque seria o retorno do pai ao trabalho, depois de dias de internação, temos uma crise instalada por Carlos, fritando em óleo quente o ministro Gustavo Bebiano, da Secretaria-Geral e um dos líderes do PSL. Tudo por causa do escândalo da candidata laranja do partido e o uso ou não uso, o desvio escandaloso do fundo partidário e a conversa ou desconversa que Bolsonaro teria tido com Bebiano. A divulgação do áudio do pai pelo filho, o pai que é presidente, né, deixa os ministros militares do governo de cabelo em pé, dado a segurança e o necessário sigilo e preservação de suas conversas. Pior é que o presidente Bolsonaro endossa os filhos em cada uma dessas atitudes, ou passa a mão na cabeça dos meninos. Lembram-se do caso Queiroz? Pois agora o presidente não só retuitou a mensagem do príncipe Carlos contra Bebiano, desautorizando, colocando no ridículo o ministro. Será que Bebiano vai pôr o rabo entre as pernas e se mandar? Seria o mínimo a se esperar. Mas há políticos tão pequenos como os príncipes. Pois é, vamos aguardar e acompanhar. E com relação ao caso da homofobia, o Supremo Tribunal Federal marcou para hoje a conclusão do julgamento da ação protocolada pelo PPS para criminalizar a homofobia. No entendimento do PPS, a minoria LGBT deve ser incluída no conceito de raça social e os agressores punidos na forma do crime de racismo, cuja conduta é inafiançável e imprescritível. A pena varia entre 1 a 5 anos de reclusão, conforme a conduta. Na véspera do julgamento do Supremo Tribunal Federal da ação, que pede a criminalização da homofobia, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, já disse que há crime contra a pessoa independentemente de orientação sexual e gênero. Segundo ele, igualar a homofobia ao racismo é um passo além. Porém, destacou que não há urgência no assunto. O presidente Jair Bolsonaro usou o Twitter para replicar uma manifestação semelhante à da Advocacia Geral da União. A instituição defende a discussão do assunto no âmbito do legislativo. Pois é, Leandro, é uma conversa que vai dar pano para a manga, literalmente. É muita discussão pela frente ainda aí, né? Tem que ser discutido, porque é uma coisa que é extremamente importante. Finalmente o STF está olhando para isso,
Não, nossos representantes na Câmara e no Senado não olharam para isso com a devida atenção que deveria ser dada. O Brasil é um dos países que mais mata no mundo transexuais, é um dos países onde o preconceito e a homofobia, né, ela é proferida sem nenhum tipo de pudor, onde as pessoas agridem umas às outras como se não fosse um ser humano que estivesse ali. Então é muito importante que isso esteja sendo votado. Esperamos que seja aprovado essa lei, né, que a homofobia seja considerada crime, que eu acho que é o mínimo que a gente tem que esperar, porque são cidadãos que estão ali sofrendo um tipo de perseguição, tipo de injúria, simplesmente por conta de sua orientação sexual. O mesmo que acontecia anteriormente com a população negra. Pelo simples fato da diferença de cor de pele, eles sofriam uma série de preconceitos, de crimes, enfim. Então temos lei para punir isso. Então tomara que seja aprovado isso aí. Esperamos que haja uma resolução a respeito disso, uma postura a respeito do nosso legislativo, para que a coisa aconteça um pouco mais rápido. Nós vamos a um rápido break e já voltamos com o tempo e uma entrevista exclusiva aqui para você. E nós voltamos, claro, querendo saber desse tempo que tem deixado todos nós um pouco tensos e indecisos até sobre que roupa usar. Eu chamo o meu amigo Caio Souza, que sabe tudo do tempo. Fala, Caio Souza! Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. Teremos umas pequenas melhoras nas condições de chuva aqui na nossa região. A quinta-feira vai ser ainda um dia de céu predominantemente nublado, mas o sol poderá aparecer em alguns momentos entre as nuvens. E por conta disso, as temperaturas à tarde ficarão um pouco mais altas do que as que a gente viu na quarta-feira. A máxima prevista na região do Vale do Paraíba é de 25 graus. Já na capital paulista e no litoral norte, ficaremos com 24 e 21 na Serra da Mantiqueira. Ainda podemos ter chuvas de intensidade fraca a moderada a qualquer momento, mas essa chuva vai ocorrer em pontos isolados ao longo do dia. Só adiantando um pouquinho o tempo para o restante da semana e já dizendo que vamos continuar com tempo instável. Tanto a sexta-feira quanto o final de semana vão ser dias, sim, de céu predominantemente nublado e com possibilidades de chuva a qualquer momento. Atenção para o final de semana, pois os maiores acumulados de chuvas estão previstos para o sábado e para o domingo. Atenção redobrada ao litoral norte, pois lá já temos acumulados de chuvas significativos e a tendência é que continue chovendo por lá. Então é importante seguir sempre as recomendações da Defesa Civil. Caio Souza, direto da Sala de Operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Pois é, e a boa notícia é que vai dar uma esfriadinha para a gente poder dormir um pouco melhor. E pegando a primeira carona com o Caio Souza, muito obrigado, Caio Souza, a gente fala das chuvas que preocupam o litoral norte. Ubatuba está em estado de alerta. Como previsto pela Defesa Civil do Estado, chuvas fortes atingiram a cidade e o índice pluviométrico acumulado supera a marca de 100 milímetros em 72 horas. Ubatuba tem pontos críticos de alagamentos, como em Perequê-Açu, Itamambuca, Toninhas, Praia Grande, Tenório e Parque Viva Mar. Além da maré cheia, que dificulta o escoamento das águas. E a segunda carona que eu vou pegar aqui é que com o Caio Souza, que ele falou para sempre prestar atenção na Defesa Civil, e hoje nós temos o prazer de receber aqui em nossos estúdios para uma entrevista ao vivo o coordenador da Defesa Civil de São José dos Campos, senhor Paulo Henrique Zaccaroni. Senhor Paulo Henrique, muito bom dia, seja muito bem-vindo, um prazer recebê-lo aqui. Muito bom dia, Glauco. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Leandro. É um prazer poder estar aqui falando um pouquinho mais do trabalho da Defesa Civil aqui em São José dos Campos. Pois é, com essa chuvarada, o trabalho da Defesa Civil aumenta, né? Como é que vocês estão preparados para isso? Como é que vocês estão atuando em relação a isso?
Bom, nós estamos agora atravessando uma operação chamada Operação Verão. Essa Operação Verão ela vai desde o dia 1º de dezembro de 2018 até o dia 31 de março de 2019. Né? Até esse período, até o dia de ontem, né? Eu até trouxe aqui umas anotações para poder... E os números vão mudando. Nós atendemos uma média de 1.280 ocorrências aqui na nossa região, São José dos Campos. Dessas ocorrências que nós atendemos, só para vocês terem uma ideia dos números, né, e do trabalho da Defesa Civil, 660 ocorrências são relativas a levantamento de área de risco. Nós tivemos vistorias e residências, 201 ocorrências com vistorias e residências e 179 quedas de árvores. Então, é um trabalho que não para e nós estamos apenas na metade dessa Operação Verão. Qual é a área de risco mais dramática aqui em São José? Bom, em São José dos Campos, nós temos um levantamento que foi feito e nós temos apontado 55 áreas de risco em São José dos Campos. Dessas 55 áreas de riscos que estão, elas variam, é lógico, de acordo com a sua gravidade. Nós temos risco, começando pelo risco 1, que é risco pequeno, risco 2, que nós chamamos de R2, né? Risco médio, risco 3, o R3, que nós chamamos de risco alto, e o risco 4, o R4, que é conhecido como muito alto. Lógico que desses 55, eles estão distribuídos por toda a cidade de São José dos Campos, mas nós temos 35 pontos relativos a escorregamentos que acabam se concentrando mais na região da Zona Norte. Mas também nós temos as outras 20 pontos de risco que são classificados com áreas de inundação e alagamentos que são mais próximos de rios, né? São as partes mais baixas da cidade, e então elas ficam classificadas assim. Então talvez o maior foco seria a região da Zona Norte, onde nós temos os perigos de escorregamento, principalmente nessa época. E vocês fazem vistorias regularmente nessas áreas? Sim, é feito um levantamento, né, como foi feito, nós apontamos os locais. Então, como é que funciona? Conforme vai acontecendo as chuvas, nós vamos monitorando essas chuvas. Atingindo em certas regiões 80 milímetros no acumulado de 3 dias, a Defesa Civil fica em estado de atenção. Então, nós começamos a ir mais próximos para fazer uma observação desses locais, né, quando ela atinge 80 milímetros em 72 horas. Mas também nós temos um detalhe. As pessoas pensam, mas só quando atinge 80 milímetros? Não, porque às vezes você pode ter uma chuva de 20 milímetros em 1 hora, em um certo local, que vai te trazer talvez um transtorno maior do que 80 em 3 dias, né, em 72 horas. A gente tem acompanhado e visto que os fenômenos, cada vez mais, são extremos, né? Muitas vezes localizados, e derruba tudo, né? Nós temos exatamente essa preocupação de estar sempre atento a essas áreas de risco, porque, basicamente, o trabalho da Defesa Civil está voltado exclusivamente à vida, à preservação de vidas, né? Então, nós estamos justamente preocupados, então nós vamos até o local, faz uma avaliação, dependendo dessa avaliação, dependendo do risco, se ele for iminente ou não, e aí nós vamos tomando as providências que cabem necessárias naquele momento. E qual que é hoje a estrutura na Defesa Civil? Como é que funciona a Defesa Civil? Bom, eu vou dar um geral da Defesa Civil, então, quando você aciona a Defesa Civil, né? Então, você faz assim, aconteceu qualquer problema, você liga pelo telefone 190, você relata o problema pelo 90 ou pelo 156, você relata o problema que está acontecendo, o atendente vai anotar isso, então ela vai despachar uma equipe da Defesa Civil que vai até o local. Indo até o local, esses agentes seriam um engenheiro da Defesa Civil e mais um outro agente. Eles vão fazer essa avaliação do risco. Constatado esse risco, o que eles vão fazer? Eles vão tomar as providências necessárias. Essas providências podem ser desde uma simples orientação até mesmo a interdição do imóvel, dependendo da necessidade. A Casa Civil atuou na questão de uma cratera que tem aumentado dia a dia. Encontrou uma solução para aquela cratera ali, né? Bom, aquela cratera ali do Jardim Imperial, né? Isso. Então, ela, na verdade, ela acontece em 2 fases. Eu vou explicar basicamente o que aconteceu.
nós fomos acionados, a equipe da Defesa Civil foi acionada para o local por um afundamento de via pública. Chegando no local, eles constataram que houve sim o afundamento da via pública e colocava em risco mais 2 residências. 2 residências, então, as famílias foram retiradas do local, das casas, as casas foram interditadas. Então, foi feito o trabalho para sanar aquele problema, o problema foi resolvido. Uma semana depois, a equipe da Defesa Civil foi acionada para o mesmo local e aí pôde constatar que a cratera retornou. Com o retorno dessa cratera, também observamos que mais 4 casas, agora do outro lado da rua, também foram colocadas em risco. A equipe fez a mesma avaliação e retiramos mais 4 famílias, na verdade 5 famílias, 4 casas isoladas, mas uma delas também estava com 2 famílias, então somando todos foram 7 famílias removidas e 6 casas ao total interditadas por motivo de segurança pela Defesa Civil e foram entregues para o pessoal de obras para poder resolver essas E essas famílias, elas recebem algum apoio da Defesa Civil ou da Prefeitura? Sim, sim. A Prefeitura utilizou no momento, né, por necessidade, nós utilizamos caminhões para ajudar na remoção das pessoas, dos móveis, né, do local. Depois a Prefeitura, através da assistente social da Prefeitura, prestou todo o atendimento e eles estão recebendo hoje um auxílio aluguel e eles alugaram uma outra residência e estão sendo assistidas pela Prefeitura. Em termos de equipe, quantas pessoas tem na Defesa Civil? Na Defesa Civil, hoje, nós temos 21 pessoas que fazem parte do corpo da Defesa Civil e nós temos, em média, de aproximadamente 100 voluntários que trabalham no trabalho de voluntariado com a Defesa Civil. Dependendo da época, nós acionamos mais ou menos pessoas para o atendimento, para o trabalho com a gente. E qual a relação da Defesa Civil com a Prefeitura? Quer dizer, vocês estão integrados dentro de uma secretaria? Sim, nós estamos a Secretaria de Proteção ao Cidadão, né? Inclusive, até gostaria de agradecer também o nosso secretário Antero, que tem dado todo o apoio necessário para o nosso trabalho, tem dado toda a assistência, né? Então, nós estamos inseridos na Secretaria de Proteção ao Cidadão. Tem alguma questão, Leno? Não, sobre as áreas de risco, a maior parte delas vocês estão na Zona Norte. Mas existem áreas de risco, eu acho que, quer dizer, não sei se é a totalidade delas, mas elas estão em regiões mais pobres do município? Existe alguma região de alto padrão que esteja inserida nessa questão das áreas de risco? Bom, eu vejo que assim, muitas das áreas de riscos que nós mapeamos, em alguns lugares, são loteamentos clandestinos. E as pessoas se colocam em posições de insegurança, né? E aí a Defesa Civil vai até o local e muitas vezes ela faz esse monitoramento. Mas, assim, um levantamento mais próximo de locais de escorregamento, em locais mais de poder aquisitivo maior, essas informações, assim, praticamente eu não tenho aqui no momento para poder passar para vocês. Entendi. Uma coisa que a gente sempre... Qual é a orientação da Defesa Civil, né, em relação... Você vê alguma coisa diferente, você vê uma tempestade diferente, você vê uma movimentação diferente. Qual é o que o cidadão tem que fazer para ajudar? Né? Ele liga para a Defesa Civil? Então, vamos lá. Então, vamos imaginar assim. Se você for pego por uma grande chuva, qual é o procedimento ali? Se você for pego pela chuva, procure, então, um abrigo onde você possa, um abrigo seguro, né? Como residências, garagens. Se você estiver na cidade, procure entrar numa loja, evite ficar debaixo de árvores, porque além de você ter o problema da queda do galho, você também tem problema de raios, podem cair raios. Evite locais abertos, né? Não fique em locais abertos. E se acontecer alguma coisa diferente, como se aparecer afundamentos de via pública ou até mesmo trincas nas paredes ou qualquer outra coisa, embarrigamentos de muros, árvores que se inclinaram, você faz, como nós falamos, você liga ao 190, você liga ao 93, expõe o problema, vai ser tudo isso anotado e vai ser encaminhado uma equipe da Defesa Civil para o local para fazer essa avaliação. Senhor Paulo, agora para a gente ir aqui para encerrar, a Defesa Civil
teve aí o seu primeiro esboço lá em 1942, quando da entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial. E, na época, em 1943 já, se estabeleceu o Serviço de Defesa Passiva Antiaérea, que criou a obrigatoriedade do ensino da defesa passiva, no caso, em tempos de guerra, em todos os estabelecimentos de ensino oficiais ou particulares existentes no Brasil. Aqui é uma pergunta um pouco retórica também, mas para saber a sua opinião, no sentido de que nós vemos hoje boa parte das pessoas vendo a Defesa Civil num momento de crise, quando, na verdade, ela é um órgão perene que está acessível ao cidadão e a participação dele é muito importante. Como é que o senhor vê, primeiro, a necessidade e depois a possibilidade de que essas crianças nas escolas, e mesmo nós aqui, que temos até pouco conhecimento de como é que procede a Defesa Civil, ter esse tipo de informação? O senhor acharia que seria muito válido? Que nem nós pedimos aqui, como é que nós fazemos quando está chovendo? Quando isso já devia ter sido ensinado lá atrás. Como é que o senhor vê essa possibilidade, se nós já tivemos essa experiência, infelizmente, num período de guerra? Muito bem, Glauco. Só para dizer, eu sou oriundo das fileiras do Corpo de Bombeiros. Né? Vim do Corpo de Bombeiros e nós ali, nós temos o que nós chamamos de o bombeiro nas escolas também, né? O bombeiro multiplicador, o agente multiplicador do Corpo de Bombeiros. E nós temos também um trabalho parecido também na Defesa Civil, que é a Defesa Civil nas escolas. Nós vamos até as escolas, fazemos palestras e nós vamos passar para essas crianças, já é um trabalho feito há muito tempo, para as crianças, em caso de emergência, quem que eu chamo e por que eu chamo e como que eu chamo, para evitar justamente trotes, brincadeiras, que acontece muito, né, no Corpo de Bombeiros. Em 30 anos eu atendi muito trote. Né? E depois a gente começou a fazer esse trabalho de conscientização da população, começando pelos pequeninos, né? E aí a gente começa a perceber que as coisas começam a mudar. Você começa a educar o cidadão que você tem ferramentas que podem ser utilizadas para o seu bem e como utilizá-las, porque muita gente não sabe como utilizar a Defesa Civil, não sabem como utilizar o Corpo de Bombeiros e acontece, às vezes, algum desastre porque as pessoas não sabiam como chamar. Você perguntou a respeito das chuvas, como é que eu faço? Então, essas informações básicas nós passamos em palestras para as crianças, para você ter um público maior atendido por essas informações, por caso de necessidade. Às vezes as crianças mesmo falam, mãe, não pode ficar aqui. Eu aprendi que, olha, vamos correr para tal lugar, mas vamos debaixo da árvore. Que já aqui somos não uma geração não. que estamos aprendendo com as crianças também. Exatamente. Né? Nós costumamos dizer que não sobrevivem os mais fortes, sobrevivem os mais preparados. Né? Os mais preparados são aqueles que vão sobreviver mais bem informados, exatamente. Porque se você tiver uma população informada, ela vai saber qual ferramenta ela tem para utilização num momento de necessidade. Perfeito. Senhor Paulo Henrique, um grande prazer recebê-lo aqui, de portas abertas ao senhor, e claro, a Defesa Civil, cabe a todos nós nos informar também a respeito desse belíssimo trabalho que é feito por todos esses profissionais e voluntários que participam da Defesa Civil. Muito obrigado. Nós vamos para um rápido break e voltamos com o Regional. Muito bom mesmo. E voltamos com o Regional, a dengue no Vale. A região metropolitana do Vale do Paraíba tem 11 cidades em alerta para surto de dengue, zika e chikungunya, segundo pesquisa do Ministério da Saúde. Entre os municípios estão Taubaté, Guaratinguetá, Pindamonhangaba e Caçapava. Os dados são do LIRA, Levantamento Rápido de Índices de Infestação, pelo Aedes aegypti, órgão do Ministério da Saúde. O nível de infestação do mosquito determina o risco das doenças. E se o índice for de 1 a 3,9%, é considerado um risco de contaminação elevado. Na região, segundo o LIRA-A, 5 municípios possuem índice de 3% ou mais: Ilhabela, Ubatuba, Cruzeiro, Guaratinguetá e Lorena. Já cidades como São José dos Campos e Jacareí têm índices bons, não passando dos 0,4% de infestação. A lista com percentual de risco
de cada cidade, você confere no nosso portal sprriomais.com.br. Leandro, abusar de você aqui, um problema recorrente que a gente não consegue combater efetivamente mesmo, esse da dengue, né? Sim, o problema da dengue, todo ano ele volta, todo ano está presente, e no fundo, o que a gente tem que fazer? Conscientizar as pessoas, porque só depende da gente mesmo, né? Da gente não deixar água parada, da gente não jogar lixo nas vias públicas. Então é importante, as pessoas têm que ter atenção a isso, porque prejudica todo mundo. A dengue ela é bem democrática também, ela pega ricos e pega pobres, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Todo verão tem que estar precavido com isso daí. Vou pegar uma carona em você de novo também, porque às vezes falam que é só em áreas menos providas em que isso acontece. Não. Aquela sua piscina em casa, aquela sua decoração maravilhosa no jardim que está esquecida e largada lá, muito bom. É democrática para ricos e pobres. Cuidado, começa com a gente. Na sua casa, aquela fonte, ela joga água ou está parada? Não, ela está parada, mas quando entra para jogar água é constantemente 24 horas por ar, inclusive com bombardeamento de luzes de íons. Tá bom? Conscientização é importante. E vamos ao esporte da região. Começamos com o vôlei. O vôlei de Taubaté perde para o SESI e fica com o 4º lugar na Libertadores de vôlei. Os taubateanos foram derrotados no tie-break, com parciais de 28-26, 25-19, 18-25, 22-25 e 10-15. Agora, o time comandado pelo argentino Daniel Castellani volta suas atenções para a Superliga Nacional. No próximo sábado, o time da região encara o Itapetininga às 18h30 no ginásio do Abaeté, em jogo válido pela 6ª rodada do 2º turno. E futebol, Taubaté empata com o Atibaia pelo Paulista da Série A2. Os taubatianos saíram com empate por 1-1. Os gols da partida saíram apenas no 2º tempo. Aos 14 minutos, Jean abriu o placar para o Burro da Central. Mas Danilo empatou aos 32 minutos para a equipe da região Bragantina. Próximo compromisso dos taubateanos será no domingo 17, quando enfrenta o Juventus, às 10 horas na rua Javari, em São Paulo. E o glorioso basquete do NBB. São José vence basquete cearense pela gloriosa liga do NBB. Como fizeram no primeiro turno, os joseenses superaram o time de Fortaleza e saíram vitoriosos pelo placar de 86-76. Agora, o time comandado pelo treinador Paulo César Jaú viaja até o Distrito Federal para enfrentar o Brasília às 20 horas nesta sexta-feira. E hoje, como tom aqui para encerramento do nosso programa, a triste notícia do falecimento da grande dama do teatro brasileiro, Bibi Ferreira. O Brasil perdeu uma grande personalidade que morreu ontem aos 96 anos em consequência de problemas cardíacos enquanto dormia em seu apartamento no Rio de Janeiro. A atriz, cantora e compositora Bibi Ferreira dedicou mais de 9 décadas aos palcos e será um dos principais do país que ela receberá as últimas homenagens. O Teatro Municipal do Rio. O velório será aberto ao público até às 15 horas de hoje. O corpo da artista será cremado no Memorial do Carmo às 17 horas, em cerimônia reservada à família e amigos. O Brasil perde uma grande artista, uma grande brasileira e uma grande dama. Nós encerramos com o som de Bibi Ferreira, convidando que você nos acompanhe amanhã, na mesma hora. Algum comentário, José Ferreira? Até amanhã. Até amanhã. Leandro? Isso aí. Eu agradeço mais uma vez. Triste notícia que a gente encerra o jornal. Triste notícia. É uma semana de perdas aí, né? Importantes. Irreparáveis. Né? Mas é isso aí. Amanhã estaremos aí de volta. Não tem dúvida. E a vida continua. E amanhã estaremos com você aqui a partir das 9 da manhã. Muito obrigado pela sua audiência e até amanhã. Nossa, eu preciso ler isso daqui antes. Tem umas